Tony Busby, the flamboyant attorney who's made it his mission to sue Sean Combs for sexual assault, files more lawsuits as he dismissed one that became a battle royale between him and rap mogul Jay-Z. So how big of a hit has his reputation taken? Combs is in federal custody at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn as he awaits trial on racketeering conspiracy and charges. Fala com a gente, igual sua Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer atualizações do caso Diddy e falar sobre o processo contra o Jay-Z. A gente vai comentar tudo o que tá acontecendo. Tá chegando aí o grande julgamento de Diddy. A gente vai comentar tudo o que aconteceu nessas últimas semanas, todas as atualizações. A gente não tava demorando pra trazer esse vídeo, porque a gente tava realmente querendo encher esse vídeo, né? Porque só trazer um vídeo ali pra falar de uma coisa não dá. A gente quer sempre colorir pro vídeo ficar mais longo, pra vocês poderem curtir esses vídeos aí quando vocês colocam ele na TV e ter muita informação pra vocês se alimentarem. O último vídeo que a gente fez sobre toda essa coisa, né, da playlist Trindade do Mal foi sobre o documentário. Teve um outro documentário que foi produzido também parecido com esse que tá disponível na Max. Só que esse documentário, The Making of a Bad Boy, realmente deu muito problema. O Diddy e toda a sua equipe tá processando as pessoas que estão por trás desse documentário. A gente vai contar tudo, a gente vai falar sobre a inocência do Jay-Z, a gente vai comentar tudo com vocês. A gente vai falar de Justin Bieber, de Cassie. Fica até o final que a gente vai falar todas as atualizações que vocês precisam saber pra esse vídeo. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Gente, os 500k estão muito próximos. Ajuda a gente a desempacar logo essa contagem de inscritos. Sim, gente, ajuda a gente a chegar nessa meta. E vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, a gente tem sempre que lembrar que tudo que a gente tá trazendo de atualizações pra vocês tá acontecendo antes do julgamento de fato do Diddy, que já tem data marcada desde o ano passado, mas como já tem muito tempo, meses que foi marcado, muita gente esquece que daqui a menos de 2 meses o julgamento vai estar acontecendo. Por exemplo, gente, eu sou youtuber, então a minha agenda de gravações, do que eu tenho que ver pra trazer conteúdo pra vocês é minha bíblia. Eu, por exemplo, já sei que o julgamento do Diddy vai ser dia 5 de maio desse ano. Tá aqui gravado entre as minhas prioridades de agenda, e muitos de nós às vezes temos que viver com uma agenda, nos organizar, mas não sabemos como. E a gente tem a solução e uma surpresa muito especial pra apresentar pra vocês, que é a Dola IA. Sim, gente, a Dola é uma inteligência artificial maravilhosa que te ajuda a não só organizar o seu dia da melhor forma possível, mas também te lembrar daquele compromisso que você não pode esquecer. É algo que você consegue adicionar ao seu WhatsApp sem precisar baixar nada, através de um bot, super simples, um clique. A gente tem uma agenda de gravação muito intensa, a gente sempre grava os vídeos que vocês assistem ali por volta de 10h30, 11 da manhã. Então eu acordo e pergunto, Dola, qual que é a melhor forma de eu organizar meu dia hoje, acordando às 8, preparando toda a minha agenda pra gravarmos 11 horas da manhã, sendo que tem toda uma pré-produção antes. E a Dola me dá tudo mastigadinho. E se eu tenho um compromisso marcado pro dia 11 de março, eu posso até mandar por áudio pra Dola. Dola, eu tenho um compromisso dia 11 de março, você salva pra mim? E ela salva na agenda do seu celular pra você não perder. E o legal é que você pode mandar mensagem, você pode mandar áudio e também imagens, tá? Tem, sei lá, um casamento pra você ir, tá lá com um convite. Dola, transforma isso aqui num compromisso da minha agenda. Tá lá. E não só isso, se você tiver, sei lá, gente, em Barcelona, e você digita lá na Dola, precisando saber dos 5 melhores restaurantes pra brunch aqui em Barcelona. Adivinha só? A Dola tem as respostas pra você. E se vocês gostaram do serviço do bot do WhatsApp, ainda tem um aplicativo que te oferece muitas outras coisas pra facilitar sua vida. E vocês podem usar o nosso cupom NATISA pra conseguir 50% de desconto no plano Super Dola, que é o plano anual do aplicativo. Porque eles não gostam só da gente, eles também gostam dos nossos seguidores. Juro, depois que a gente descobriu a Dola, a nossa vida mudou e tá tudo mais fácil. Conta pra gente o que vocês acharam, sério, vocês vão gostar muito. A gente sempre traz várias atualizações com vários processos que estão sendo movidos contra o Diddy, mas agora a gente vai começar com a diferença. Na verdade, esse processo que a gente vai falar pra vocês agora tá sendo movido pelo Diddy contra a NBC Universal, que produziu o documentário The Making of a Bad Boy na Peacock TV. A gente fez agora os vídeos sobre o documentário da Max e a gente fala pra vocês que esse documentário da Max foi muito pautado já nos casos que a gente sabe, as coisas que estão no processo, são coisas que tem mais provas, são mais fatos. Eles se basearam mais nas coisas factuais do que em teorias da conspiração. Já esse documentário da NBC Universal não foi bem assim não, eles tocaram muito nas teorias da conspiração de verdade, com coisas que a gente não tem comprovação ou que não estão sendo decorridas de fato no processo do Diddy, como o suposto envolvimento dele nas mortes do Pac e do Big, na morte da Kim Porter, na morte do André Harrell, do Heavy D, no acidente do Al B. Sure, e o Diddy não gostou nem um pouquinho desse babado e tá processando a NBC Universal, gente, por 100 milhões de dólares. Porque, por exemplo, no documentário da Max, aqui
queda do Diddy, obviamente que eles fazem alusão a certas coisas, eles comentam que morte sempre circulou a vida do Diddy, que não existe ou nunca existiu um rapper ou um magnata da música cuja carreira estivesse tão entrelaçada com mortes muito trágicas de pessoas muito próximas, mas eles não se aprofundam nisso, ou pra ligá-lo de fato a esse tipo de acontecimento das vidas das pessoas. Agora, nesse documentário, The Making of a Bad Boy, ou seja, né, como se fazer um bad boy, fazendo alusão, obviamente, ao nome da gravadora do Diddy, eles realmente especularizam muito, coisa que a gente via antes só nas redes sociais, gente, aqui no YouTube, nas redes vizinhas, porque a gente sabe que é tudo uma grande especulação, nós não somos veículos jornalísticos de verdade, apesar da internet ser o grande quarto poder atual. Então, obviamente, que a equipe entrou aí pra processar a NBC Universal. Interessante que a NBC também foi o veículo de comunicação que deu a primeira exclusiva do caso, do suposto do Diddy com o Jay-Z, então é uma empresa que a Trindade do Mal não deve gostar muito. E aí eles fizeram todo esse documentário que reverberou muito, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que até por isso, por essa confusão de ser muito conspiracionista, os outros países não pegaram tanto esse documentário pra trazer pra streamings. Pegaram lá o The Fall of Diddy, que se ateve um pouco mais aos fatos, mas a gente não sabe como que vai se dar esse processo, se o Diddy vai ganhar, se vai ser a equipe dele que vai levar, ou se vai ser a equipe da NBC, só que tem isso, né? O Diddy e a galera tá trabalhando realmente pra tudo que possa cair no pente fino, pra ajudar o Diddy a aliviar a pena, eles estão fazendo. Mas falando em teorias da conspiração, gente, uma das grandes teorias que envolvem o caso Diddy é a relação dele com o Justin Bieber, que a gente já fez vários vídeos aqui pra comentar sobre isso, e que ele poderia, né, o Justin, ter sido uma suposta vítima do Diddy quando ele era mais jovem, principalmente. Se não uma vítima direta do Diddy, mas das pessoas que, né, faziam essas práticas com o Diddy, enfim, tem essa teoria aí que envolve o Justin Bieber e que persegue ele até hoje. Você acompanha o nosso canal e acompanha a carreira do Justin Bieber, você tá vendo que ao longo desses últimos meses ele tá fazendo uma limpa no Instagram dele. Ele tá dando um follow atrás de um follow, tá? Inclusive teve até hacker lá que entrou na conta dele pra dar um follow da Hailey, na esposa dele, mas ele já deu um follow em basicamente todo mundo que era do time antigo dele, incluindo o Scooter Braun, que era o empresário dele. E agora ele deu para dar mais um follow, uma chuva de gente, basicamente. Ele deu um follow no The Weeknd, no Drake, no Benny Blanco. Inclusive agora, finalmente, que muitas pessoas estavam falando, nossa, gente, deixou de seguir a esposa dele antes de deixar de seguir o Diddy? Exato, mas agora veio aí. O unfollow no Diddy veio de fato e ele não está mais seguindo ele nas redes sociais. Tanto que você vê que essa coisa é uma coisa que provavelmente eles estavam arquitetando com o time de RP do Justin e também provavelmente com os seus psicólogos e terapeutas, que a melhor estratégia que eles poderiam tomar, eles tomaram. O Justin Bieber, como sempre, teve esse comportamento um pouquinho mais errático nas redes sociais, um pouquinho mais maluquinho, entre aspas, de às vezes fazer uma coisa, tipo, gente, a porra da foto dele de perfil é um grilo, sei lá. Enfim, ele começou a fazer uns unfollow sprees com pessoas que não eram tão importantes. Depois ele começou a mandar mensagens aí que não eram tão subliminares, eram bem diretas, que ele tava mandando aí todo mundo que era do time antigo dele tomar no cu. E deixou de seguir, desde Scooter Braun, a Usher, a Ryan, a todos os amigos, o Pooh Bear, todos os produtores. Depois ele começou a deixar de seguir, tipo, talvez uma esposa, meter que é um hacker, pra ver como é que a galera ia lidar com isso. Ninguém tava ligando muito, era uma notícia que logo morria. Aí ele veio deixar de seguir os ex da Selena Gomez e patati patatá. Aí veio o Diddy. Quando chegou finalmente no Diddy, ninguém tá ligando tanto, porque ele já teve tanta gente que ele deixou de seguir, a gente não sabe o que ele quer dizer com isso, que aí, foda-se, se ele tivesse só deixado de seguir o Diddy naquela época do grande momento do Diddy na internet, há 6 meses atrás, não haveria outras manchetes a não ser o Justin Bieber e o Diddy. E eu acho que ele fez de um jeito que desatrela. A galera comentou, mas durou ali horas, entendeu? Exatamente. Ele deixou de seguir uma penca de gente. Agora, realmente, se ele tivesse deixado de seguir só o Diddy, ia Logo ser... naquela época que todo mundo tava querendo... Não vai deixar de seguir não, Nona? Ele foi muito esperto. Ele foi muito esperto, porque... Pior, gente. É, porque, Pior. querendo ou não, gente, eu, se eu fosse o Justin Bieber, eu não ia querer as pessoas falando sobre isso, sobre o meu passado, querendo ou Não, nem me associando com esse Nem tipo de me gente. associando. Não só porque se associar com esse tipo de gente é ruim pra imagem, mas também ser uma suposta vítima dessas pessoas não ajuda ninguém, tá, gente? Por isso que a gente tem que acreditar em vítimas sempre. Porque não existe nunca uma vítima que se tornou aí um grande ganhador de prêmios, um milionário, um ganhador de Oscar, de Grammy, depois de anunciar publicamente que era uma vítima de um predador sexual muito poderoso. Então, essas pessoas não ganham nada. E o Justin Bieber seria uma pessoa que perderia mais do que ele ganharia. Perderia a saúde mental, ele perderia com piadinhas homofóbicas, ele perderia com muitas coisas, sendo que ele só merece paz, né? Ele sofreu demais, né? Não. Vou deixar ele em paz, ele é pai agora. Então, acho que foi a melhor coisa que eles fizeram. Também acho. Uma outra pessoa que também merece paz e tá tendo, graças a Deus, é
é a Cassie Ventura, né, gente? O que ela passou na mão desse monstro, e tem vídeo, a gente não tem nem o que dizer, assim. Eu acho que nada vai comprar os anos perdidos dela na mão desse predador, desse homem, desse monstro. Só que pelo menos, que bom que ela foi forte o suficiente pra conseguir trazer justiça não só pra ela, mas pra outras vítimas, né? Exato, e que ela conseguiu sair disso também, que agora, finalmente, ela tá com um cara que, tipo, ela parece ter um relacionamento super saudável, tem uma família, né? O Alex Fine, que é o marido atual dela, eles têm 2 filhas. E agora eles anunciaram muito recentemente que eles estão esperando o 3º filho deles. Nossa, glória a Deus, que delícia, Glória, né, gente? que alegria, né, gente? Foi uma foto linda, na verdade, que eles postaram nas redes sociais deles sentados no chão com as crianças e a Cassie, tipo assim, só mostrando a barriga, assim, sabe? Mostrando, olha, tá vindo uma 3ª criança aqui. Congratulations on your little bum. Congrats on your little bum. E é muito lindo saber que, tipo, ela tá bem, ela tá feliz, ela tá com uma família saudável. Ela tem tá filhos. onde ela merece, sabe? Finalmente, Em paz. Em paz, depois de ter sofrido, comido pão que o diabo amassou. Perdido toda a literalmente. juventude dela, amiga. Na mão de um monstro. Isso são anos que não voltam, mas tomara que os anos que ela ainda tenha na Terra sejam de paz, igual ela tá tendo. Não. Ficamos muito felizes. Agora, vamos falar das novas acusações, porque aquela coisa, né, gente, é um cabo de guerra. De um lado, Sean Combs se sentindo super prejudicado por teorias da conspiração que ele mesmo fomentou durante 30 anos de crime em um documentário, mas do outro, as denúncias continuam aparecendo, né? A gente sempre traz aqui pra vocês, nesses vídeos de atualizações, as novas acusações que a gente tem contra o Diddy. E agora o Tony Buzbee entrou com alguns outros processos, algumas outras, né, vítimas, supostas vítimas que vieram contar suas histórias. O primeiro foi um cantor de 23 anos, tinha 23 anos na época do ocorrido, e ele diz que ele estava presente em uma festa com o Diddy, um evento em que o Diddy estava lá, ele estava inclusive se apresentando e tal, e que ele passou ali pelo mesmo processo que a gente já sabe que é o modus operandi do Diddy. Colocaram alguma coisa na bebida dele, ele ficou tonto, ele ficou grog e ele acordou com pessoas em cima dele. Além disso, outras 2 mulheres, também com apoio jurídico do Tony Buzbee, vieram para poder contar suas histórias dizendo que elas foram vítimas de Diddy também em um evento, só que esse lá atrás, nos anos 90. Quando a gente sabe, vendo os documentários do Diddy, coisas do tipo, sabendo da história, desde os anos 90, ele já vem deixando vários rastros de destruição por onde ele passa. Só que, agora, principalmente, a gente vai falar sobre o Tony Buzbee e sobre a acusação que ele trouxe ano passado contra o Jay-Z e o que aconteceu, mas a gente precisa falar um pouco agora sobre 2 coisas importantes quando se tratam desses processos que a gente tá vendo saindo, não só pelas mãos do Tony Buzbee, mas por outros advogados também que estão em volta desse caso. Como a Nath disse, uma das coisas que a gente tem que pensar primeiramente é apoiar as vítimas. Sempre que vier uma acusação ou algo do tipo, ficar do lado da vítima é uma coisa que é essencial de ser feita, porque não só esse é um crime que é extremamente desencorajado de procurar ajuda na época que ele acontece, a gente tá falando de pessoas extremamente poderosas da indústria que não só, tipo, podem acabar com a vida da pessoa, mas com a vida da família da pessoa, e a gente sabe que essas pessoas são ameaçadas a não dizer nada na época dos supostos crimes. Então sempre que a gente escutar essas histórias, é sempre importante a gente apoiar, e não só isso, a gente falar sobre isso pra encorajar as pessoas que daqui pra frente forem vítimas de para poderem vir à frente e poder denunciar na hora ou pouco tempo depois do ocorrido, para ser mais fácil de encontrar provas, de poder fazer corpo delito, de poder de fato colocar a culpa nas pessoas certas, porque quanto mais tempo passa, mais difícil é de provar. Esse tipo de crime precisa às vezes de frescor para você conquistar e conseguir o que é seu de direito, justiça. Então é muito difícil você vir falar hoje, a gente sabe, a gente não tá culpabilizando essas vítimas de forma alguma, a gente vive em outros tempos, décadas passadas isso era ainda mais tabu, conversar sobre isso ainda era mais difícil, a gente não tinha os movimentos que nos propagaram para esse lugar que a gente tá agora, de conversarmos abertamente sobre isso, de entendermos como a gente culpabiliza a vítima e como a gente pode parar de fazer isso. Só que a partir de agora, essas vítimas ainda vão, infelizmente, continuar existindo. Esse tipo de crime perpetrador existe. Então, pra gente conseguir a justiça que essas pessoas precisam, a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto sociedade é dar voz a elas e não questioná-las. Porque se depois a gente descobrir que, na verdade, a gente tá fazendo um grave erro, gente, as pessoas poderosas, elas permanecem no lugar de poder delas. Fiquem tranquilos. Exato. E as pessoas que são cry wolves, que são as mentirosas sobre esses casos, são uma taxa minúscula, tá, gente? Não chega nem a 3% das denúncias
denúncias. Então, eu sei que tem muita gente que... Ai, mas e fulano? A gente tá analisando um caso de Blake Lively, a gente sabe que tem essas coisas, só que a gente não pode pegar essa pessoa e transformá-la numa regra, sendo que, na verdade, uma Blake Lively, se estiver mentindo tudo que ela tá vivendo mesmo, é uma exceção, entendeu? E não sou eu que tô falando, não é a Isa que tá falando, isso aqui a gente colocou no script porque tem muitas publicações com pessoas que trabalham com vítimas de violência doméstica, que falam que essa prática de acreditarmos nas vítimas é o modus operandi que nós como sociedade temos que fazer, porque foi isso que trouxe justiça para as vítimas do R. Kelly, por exemplo. Exatamente. Quando a gente vê pessoas que são falsamente acusadas ou têm injustiças, a gente logo descobre o que aconteceu, a gente logo descobre que não foi isso que aconteceu. Então, primeiramente, o modus operandi nosso, como sociedade, tem que se apoiar essas pessoas, sabe? Porque é muito difícil estar no lugar das verdadeiras vítimas, entendeu? Só que, quando a gente vê nesses casos que se passaram muito tempo, 20, 30 anos de que esses crimes supostamente ocorreram. Não teve corpo de delito, as testemunhas já estão sendo difíceis de ser encontradas para corroborar com as histórias. Geralmente também as vítimas sofrem tantos traumas que elas até esquecem e algumas coisas que aconteceram em volta. Isso tudo ajuda, a riqueza de detalhes, né, no depoimento ajuda muita coisa. Então isso tudo dificulta muito dessas vítimas de encontrarem justiça, gente. E é isso, então a gente como sociedade, a gente se reprogramar para acreditar cegamente nas vítimas no primeiro momento mesmo, para dar força e voz a esses movimentos de pessoas que foram invisibilizadas por causa de uma cultura que silencia vítimas, e também para incentivar novas futuras vítimas a buscarem justiça o mais rápido possível, né? Então, mudando o modus operandi da sociedade, a gente desestigmatiza esse tipo de denúncia, entendeu? Para as pessoas terem menos medo. Exato, porque aí quando chega depois de 30 anos que o crime ocorreu e não tem provas, acontece, tipo assim, os advogados não têm muito o que fazer. A gente até traz uma opinião de um advogado falando sobre essas novas acusações contra o Diddy, e ele falando, tipo assim, não tem muito o que fazer, as acusações são praticamente vazias, porque não tem uma prova de que a pessoa tava lá, não tem uma prova do que aconteceu, não tem uma foto, não tem uma mensagem, não tem uma testemunha. Não dá pra gente prender o Diddy com mais pena, por mais vítimas, só porque ele é monstruoso. Exatamente. Que a gente já viu ele sendo, tipo assim, né, ruim com 2, 3 pessoas com provas e fatos e dados e relatos. Aí as 200 outras vítimas, que a gente sabe no nosso coração que podem muito bem ser verdade sim, por tudo que a pessoa já fez. Só que isso não é o suficiente pra lei. A lei tem que também ter ali uma bússola moral e um norte pra se pautar, isso é óbvio. Then the evidence itself, like where are, and I always call them receipts, but I'm not saying receipts like you would get at a store, but where are the pictures? Where are the documents? Where are the other witnesses that say, oh, I was with Bob Smith that night at that thing. He told me right afterwards, this is what happened. All these type of things that Busby's cases are, not all of them, but a lot of them are missing. These are just like blanket allegations. Hey, I was at this party and this is what happened when I was at the party. And the only thing you can prove is that he was at the party. I think they're going to be very difficult to prove those cases. And there's so many of them that you start to kind of get numb to these allegations, right? 1 or 2 people come forward and they're really strong cases. The Cassie case, the other ex-girlfriends of his that are really close to him, individuals that he might have had a lot of interaction with, maybe not an ex-girlfriend, but maybe someone that he had a lot of interaction with that has texts or phone calls with, things of that nature. Like I said, it lessens those cases by bringing these weak cases. E com esse gancho agora a gente vai contar pra vocês o caso do Jay-Z, a finalização do processo e explicar o que fizeram de errado pra esse processo terminar dessa forma. Basicamente, vamos só relembrar quais que eram as acusações. A gente já tinha falado desde o início, assim, basicamente do caso Diddy. Tinha um caso específico de uma menina que dizia que ela tinha sido pelo Diddy e outra celebridade, inclusive enquanto outra celebridade feminina assistia, lá no VMA dos anos 2000. Até que semanas ou meses depois, o Tony Busby veio acrescentar ao processo, emendar o processo com o nome da suposta celebridade B que estava ali junto com o Diddy, que seria o Jay-Z. O Jay-Z, assim que houve esse processo, essa emenda no processo e o nome dele foi citado, ele logo veio com um comunicado gigantesco com a Roc Nation, falando sobre como ele ia provar a sua inocência, sobre como ele não tinha feito isso e ele ia à luta pra não ia deixar essas pessoas extorquirem dinheiro dele, porque ele ia se provar inocente, um jovem de 55 anos. E isso se tornou uma grande guerra midiática entre o time de defesa do Jay-Z e, obviamente, o Tony Busby, que é um advogado que tá nesse caso aí lidando com várias supostas vítimas do Diddy, mas que é conhecido como um advogado de causas de celebridade um pouco controverso. Então ficou de um lado os fãs do Jay-Z falando que ele é um homem inocente, do outro ficaram
as pessoas que já têm essa desconfiança com toda a trindade do mal, e pessoas que circundaram o Diddy em sua carreira, e ficou esse julgo de valor. Mas logo depois que a NBC, que foi a emissora que deu a exclusiva desse caso, contou sobre essa nova atualização do caso com essa emenda que revelava que a celebridade B seria o Jay-Z, veio aí com uma entrevista com a suposta vítima, que hoje já é uma mulher adulta e tudo mais, mas que é uma mulher que tem deficiência intelectual. E ela, ao recontar o caso ali na televisão e tal, já teve algumas incongruências encontradas. Como, por exemplo, ela recontando que ela na festa do VMAs conheceu pessoas como os membros do Good Charlotte, né, os gêmeos Joey e Benji, e aí, obviamente, a equipe do Good Charlotte já entrou em contato com o álibi, falando, tipo assim, não tem como ela ter encontrado eles na festa, porque eles estavam num show. Nesse mesmo dia. Turnê. E aí ela contou algumas coisas que ela viu. Alguns especialistas em pessoas com deficiência intelectual dizem que às vezes, para se proteger, elas podem ter algumas incongruências ao recontar todo o ocorrido numa noite, mas que o momento em si do trauma, no caso ali, né, o momento de sofrida por essa suposta vítima, ela nunca mudou, nunca houve incongruências no seu relato ao contar, porque as pessoas geralmente podem esquecer coisas ao redor do ocorrido, mas não o ocorrido em si. Só que ficou essa grande guerra, já que teve momentos de incongruência no depoimento da vítima, é porque ela não tava lá, é porque era mentira, não era o Jay-Z coisa nenhuma, e isso tudo foi manchando um pouco o caso. E se vocês se relembram quando a gente contou esse caso pra vocês aqui alguns meses atrás, a gente já veio dar a nossa opinião, principalmente minha opinião jurídica, de tipo assim, gente, eu já sabia que esse caso não ia muito pra frente. Que na verdade, no final das contas, o Jay-Z ia acabar sendo inocentado mesmo. Porque nesses casos, gente, o relato da vítima é a principal prova que a gente tem. Até porque não vai ter mais provas frescas, porque o caso tem 25 anos. Exato. Se a vítima já tá vindo com o relato dela cheio de incongruências, a maior prova nesse caso, que é o relato dela, já cai por terra. E a princípio o caso dela tinha ganhado muita força até antes de colocar o nome do Jay-Z, porque tinha muitos detalhes, então todo mundo tava acreditando no que ela tinha a dizer. Tinha uma riqueza de detalhes da forma como ela contava, só que depois que ela foi caindo em algumas contradições, a gente já sabia, a gente não está fazendo julgo de valor aqui se Jay-Z ou Diddy fizeram isso. A gente tá só analisando os depoimentos da vítima, as incongruências, o tempo do processo e como o processo iria se desenvolver por causa dessas incongruências, já que, tipo, tudo se equilibra num fio muito fino, já que o processo é muito antigo. Exatamente. E a Isadora foi uma das pessoas que assim que ela leu, ela falou, esse processo não vai pra frente. Esse aqui não vai dar em nada, não. Ter essas inconsistências, mesmo que não seja uma inconsistência do fato principal em si, é um detrimento, sim, pro processo. É um detrimento pra narrativa da vítima, é um detrimento pro depoimento dela e pra palavra dela. A gente não acha que vai acontecer nada nesse caso com o Jay-Z. Não, eu não acho que vai acontecer nada. Eu acho que ele vai acabar conseguindo sair ileso desse processo. Sim. E agora, meses depois, estamos aqui e tivemos a notícia de que o Tony Buzbee desistiu do processo, pediu a extinção do processo sem prejuízo. O que é isso? Ele não só desistiu do processo, mas ele desistiu do direito de refazer a denúncia em algum outro momento. Ou seja, esse caso nunca mais vai poder ser revisitado pela justiça. Essa menina nunca mais vai poder processar o Jay-Z quanto a esse caso. Acabou. É basicamente colocar um ponto final nessa história mesmo. E obviamente assim que saiu, Jay-Z veio pela Roc Nation dar o seu comunicado. Hoje é uma vitória. As alegações frívolas, fictícias e terríveis foram rejeitadas. Essa ação civil não tem mérito e nunca chegaria a lugar nenhum. A história fictícia que criaram era ridícula, se não fosse pela seriedade das afirmações. Eu não desejaria essa experiência para ninguém. O trauma que minha esposa, meus filhos, meus entes queridos e eu sofremos nunca pode ser descartado. Esse advogado 9090 abre uma ação escondida atrás de uma fulana e quando eles rapidamente percebem que o ganho de dinheiro vai falhar, eles vão embora sem repercussões. O sistema falhou. O tribunal deve proteger as vítimas, é claro, enquanto com a mesma responsabilidade ética, os tribunais devem proteger os inocentes de serem acusados sem um pingo de prova. Que a verdade prevaleça igualmente para todas as vítimas e para os falsamente acusados. Concordo com absolutamente tudo que ele disse. Os tribunais, eles têm que ser... Por isso que na justiça criminal, gente, tem esse preceito em todo lugar do mundo de, se tem dúvida, não condena. Presunção de inocência. Presunção de inocência é o básico quando você tá lidando com um caso no tribunal. Então, realmente, é isso mesmo. Não tinha provas, não tinha o que fazer. E a gente já tinha dito isso pra vocês há algum tempo atrás. Mas agora, vamos analisar do ponto de vista jurídico os erros que o Tony Buzbee cometeu ao longo desse processo, principalmente. A gente, obviamente, por fazer muitos vídeos criminais no canal, a gente gosta de vir falar sobre esse lado, tipo, procedural do que tá acontecendo, do que as pessoas erraram, o que elas poderiam ter feito diferente. E a gente vai trazer aqui até a opinião desse mesmo advogado que a gente trouxe antes, falando um pouco sobre isso, em que o Tony Buzbee errou na hora de fazer ali o seu trabalho. E uma das coisas que esse advogado diz é:
a diligência, gente. Ele deveria ter olhado mais a fundo, é trabalho de todo advogado em qualquer processo, analisar o que o cliente está dizendo e analisar a veracidade, as evidências, analisar tudo que o cliente tem para ver se de fato tem ali um mérito, que é o quê? Tipo assim, tem um problema, a gente tem evidências, a gente tem provas e a gente tem material suficiente pra entrar no tribunal pra poder brigar por essa causa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que isso de fato aconteceu. Aí a menina achou que viu os irmãos Madden na festa. Não era eles. A primeira coisa que ele tem que fazer, calma. Então tá, no seu depoimento tem isso? Vamos olhar se essas pessoas estavam nessa festa mesmo, se eles estavam nisso. Ele poderia ter feito essa diligência e já achava isso. Se de fato ele acredita muito que isso aconteceu, ele acredita no relato da vítima, a vítima não tá arredando o pé, foi o Diddy, foi o Jay-Z, blá blá blá. A primeira coisa que ele teria que aconselhar a menina, não conta esse relato no seu depoimento, porque eles podem te pegar numa incongruência com isso, porque eles não estavam lá. Às vezes você achou que conheceu eles, mas eram duas celebridades que você confundiu e não eram eles. Não vamos colocar isso no processo. Isso são diligências que um advogado poderia fazer pra limpar todas as incongruências do relato da vítima. Por exemplo, tô só dando um exemplo, gente. Eu não tô falando que o Diddy fez, nem que o Jay-Z fez, nem que os Madden estavam no... Você tá entendendo? Eu só tô dando um exemplo factual, um exemplo prático pra vocês entenderem como que as diligências não foram feitas nesse caso. Porque assim, a NBC deu uma ligação pros irmãos do Good Charlotte e eles já provaram por A mais B que eles estavam num show em outro estado. Exatamente, mostrando que, tipo assim, o Tony Buzbee não fez o trabalho dele direito quando ele foi analisar o relato da vítima. E isso é muito importante. The one thing that a lawyer should do always and I'm not even talking about where the accusations are so horrible. I'm talking about in any lawsuit, you vet your client, you make sure that the claims are valid, you look at contracts. If it's a contract case, you read over things, you look at finance records, you look at the evidence that they have. I have never, and I mean never, taken a case where I'm prepared to file a lawsuit where I have not 1,000% vetted that individual. And when you're making claims like this against an individual like that, and my only suspicion is that it was not vetted properly. To not vet a case properly like that, I think is a huge, massive error. And then for him not to address why he dismissed it with prejudice at all, not making any statement, I think makes him look even worse. Outra coisa que esse advogado diz também é que agora é uma coisa, um pós-desistência. O outro erro gigantesco do Tony Buzbee foi na pós-desistência dele não vir dar nenhum comunicado público, nenhum parecer do porquê que ele fez isso. Quando ele é contactado pra poder falar sobre isso, ele só fala que ele não tem comentários, o que é totalmente errado. Você tava tão adamante nesse caso, você tava, tipo assim, lutando com unhas e dentes com esse caso e agora você simplesmente desistiu. Você não vai falar o porquê? Você não vai nem falar assim, olha, a gente não quer prejudicar a suposta vítima, então a gente não tem comentário nessa situação, mas é só isso. Tipo, pode ser um comunicado seco, mas eles não estão falando nada, eles só estão falando assim, não tem comentário. A assessoria do Tony Buzbee não tá emitindo nenhum tipo de comunicado pra nenhuma publicação. Isso faz tudo parecer uma grande piada, e como ele tá por trás de diversos casos de supostas vítimas do Diddy, isso não ajuda ninguém, pelo contrário, ajuda o Diddy. The fact that Tony Buzbee gave no statement, even if your statement was, hey, I can't give a statement because it's attorney-client privilege, something more than I just can't make a statement. When you file cases like this and you don't do your due diligence, I believe that it opens yourself up to some negligence claims. Again, I don't know if Jay-Z is going to go that far, but certainly I think it does open himself up to some negligence claims. Maybe that was part of the reason why he dismissed with prejudice. I don't know. But I can tell you that it does not look good when you dismiss something with prejudice and then you say, I have no statement to make. It makes it look very, very dirty. But Jay-Z did him a big favor. Well, Buzbee actually did him a big favor by going after Jay-Z. Because that was the crack in the dam. É muito triste a gente pensar que, tipo assim, agora, esse caso mais especificamente, o Tony Buzbee ajudou o Diddy. E é muito interessante quando a gente olha pra esses casos muito públicos, assim, principalmente com pessoas muito poderosas, a gente pode fazer um comparativo aqui. Tem duas maneiras que uma celebridade pode lidar com esse tipo de acusação contra elas. A primeira é aceitar o acordo ali, tipo assim, sentar com a pessoa, aceitar um acordo e nem querer que as acusações saiam pro público. Só as acusações por si só já fariam você perder contratos, milhões de dólares, e até você provar a sua inocência, você já não conseguiria arcar com todas as consequências que aconteceriam contra você. Então você aceita o acordo ali de primeira. A segunda opção
é você não aceitar o acordo e ir pra guerra, ir pra justiça. Só que quando você vai pra justiça, você tem que ir pra justiça, entendeu? Você tem que fazer, tipo assim, que nem o Jay-Z fez agora. Igual não o A$AP arrastar Rocky. o pé, igual o A$AP Rocky. Não arrastar o pé, o A$AP Rocky foi inocentado agora, o processo contra o Jay-Z foi extinto, e não fazer que nem o Diddy. Porque o que aconteceu com o Diddy foi exatamente assim. Ele primeiro não aceitou o acordo da Cassie. Ele queria lutar. Só que aí depois que ele sentou com a Cassie, ele falou... Não, peraí, não, vou voltar atrás aqui, peraí. E aí, foi isso que voltou pra morder ele depois no rabo. Então, assim, se você escolheu lutar, Tem que tem que até o lutar fim. até o fim. Se não, aceita o acordo primeiro. Porque a pior opção que você pode escolher é primeiro dizer que vai à luta e depois voltar atrás. É a pior coisa que você pode fazer. Então, é muito interessante a gente analisar todos os pontos de vista nesse caso e analisar tudo que aconteceu e entender aonde que foram os erros cometidos por cada uma das pessoas e os acertos também cometidos por cada uma das pessoas. É, que no caso ali, o Jay-Z falou, nós vamos lutar até o fim, e o Tony Busby, nós vamos lutar até o fim, mas aí ele concedeu. Atrapalhou todo o caso, entendeu? Exatamente. Agora, o que aconteceu de fato, não dá pra gente saber. Se houve algum tipo de ameaça. Se ele realmente viu que tudo era uma grande mentira da suposta vítima. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês acham que aconteceu? De verdade, a gente quer, de forma respeitosa, sem brigas, aqui nos comentários, um canvas pra vocês especularem aí. Vai seguir a gente nas redes sociais. O tour de sempre. Um beijo. Tchau.